Vamos falar do Tite. Eu não queria entrar muito nessa polêmica, mas acontece que essa questão já passou de um certo limite, que está muito no achismo, né? Recentemente eu vi no programa do Neto, em que um jornalista, um comentarista de futebol vai falar que ele achava muito estranho, e o Neto, de forma muito bacana, ele se despe, né, de toda a figura do craque, do mito, e vem para o humano. E ele fala uma coisa, ele fala de algumas coisas que ele adora fazer na vida, de ficar com os filhos, de fazer amor com a esposa dele, enfim. Ele falou, e mesmo nesses momentos de felicidade, eu também já tive crises e tenho, né? Então eu não acho que o Tite tenha feito por frescura. E de fato o Neto tem toda a razão, ele não acha não, ele tem certeza, até porque ele tem essa questão, essa doença. E que eu acredito, inclusive, eu me lembro muito do Freud lá no Mal-Estar da Civilização, em que ele vai dizer que nessa sociedade dificilmente nós seremos felizes. Porque tem uma coisa que o Neto toca e eu achei muito interessante assim para a gente pensar. Um ponto de inflexão, ele diz assim, eu posso estar muito feliz e me dá crise. Eu não tenho nada e de repente bate uma tristeza. Quer dizer, do ponto de vista capitalista, o Neto não precisa de... Ele é um cara bem sucedido financeiramente, ele é um cara que se deu bem do ponto de vista da projeção, ou seja, ele é respeitado, ele não tem só dinheiro, ele também é respeitado socialmente naquilo que ele faz, naquilo que ele fez, naquilo que ele faz. Ou seja, é um cara que do ponto de vista capitalista não era para ele sofrer de nenhum mal. Mas como que o Neto pode ficar triste? Se ele tem dinheiro, tem fama, tem notoriedade, tem tudo que uma pessoa no capitalismo busca e mesmo assim ele tem síndrome do pânico. Isso deve ser frescura, crise de ansiedade. Como assim? Ele não pode. Pois é. Então isso é muito importante. Eu quero pegar uma questão do Tite, que muita gente está partindo pelo seguinte pressuposto. O Tite, quando ele aceitou o convite de voltar ao Corinthians, a treinar o Corinthians. Mas quando ele viu toda a responsabilidade, tudo que podia acontecer, ele amarelou, ele pipocou, como diria no futebol, na linguagem do futebol. Ficou com medo, pipocou. E por isso ele arrumou essa desculpa. Eu vou dizer uma coisa. Talvez não tenha sido a primeira vez que o Tite, ou qualquer uma dessas estrelas, pessoas que têm muita cobrança naquilo que fazem, até por ter uma projeção social muito grande, talvez não tenha sido a primeira vez que o Tite tenha tido medo de fazer alguma coisa. E que bom que seja assim, porque se ele nunca teve medo, então ele não é humano. Medo faz parte. Mas por que dessa vez ele travou? Pois é, porque o ser humano é complexo demais e é isso. De todas as vezes que ele teve medo, ele enfrentou o medo, tocou em frente e foi. Algumas com sucesso, outras nem tanto. Dessa vez, o medo o bloqueou. E veio a crise de pânico, a ansiedade, crise de ansiedade, enfim, seja o que for. Eu acho que o caso do Tite ele é muito interessante para a gente pensar no que somos enquanto seres humanos. Né? Essa coisa da sociedade da eficiência, eu venho falando nesse canal há muito tempo e a gente precisa resgatar. A gente precisa dar um salto de qualidade para começar a discutir. Eu gosto quando o Chomsky fala, nós pensamos no fim do mundo, mas não pensamos no fim do capitalismo. Não, a gente precisa discutir sim o fim do capitalismo. Porque o capitalismo nesse momento, e já faz um tempo, ele é moribundo, ele já está com a morte encefálica decretada. Mas nós estamos mantendo os aparelhos ligados. Então nós precisamos fazer uma discussão ética muito profunda. O caso do Tite ilustra bem isso, de alguém que sempre foi muito eficiente e que o medo pode ter sido o primeiro ponto e o corpo chegou e falou, cara, se racionalmente você não consegue parar, o corpo está dizendo, você vai parar. Você vai parar aqui e vamos ver, vamos ajustar. E esse exemplo do Tite no micro, serve para a gente pensar essa sociedade no macro.